Olá pessoal, tudo bem? Estou um pouquinho atrasado aqui na minha própria live e hoje a gente vai falar de um tema bem legal que eu vou deixar aqui para vocês. O que é, vou até já colocar, o que é caro para os clientes. Isso é um tema muito interessante, né? Porque a maioria das rejeições que nós temos por um tratamento, né? por uma aprovação de um tratamento, de um serviço a ser prestado para as pessoas, tem como principal negativa a questão do preço, e algumas pessoas falam que é caro, né? que o serviço está caro e não faz porque acha o serviço caro. E isso existe uma relação na cabeça do consumidor sobre o que é preço e o que é valor. Mas, na verdade, isso não é só na cabeça do consumidor. O próprio prestador de serviço tem uma dificuldade de entender o que é preço e o que é valor. Eu converso muito nas consultorias com os meus dentistas, empreendedores, e eles falam assim, eu tenho que, na hora de passar o valor para o cliente, para o paciente, eu tenho dificuldade de passar o valor, não sei se o meu valor está certo, não sei se o valor está adequado ao mercado, e na verdade quando ele está usando o termo valor nesse sentido, ele está se referindo a preço. E preço é uma coisa, valor é outra coisa. Preço é uma referência monetária do teu valor. Então, para que a gente possa falar de preço, eu tenho que ter muita clareza do que é valor para o cliente, o que ele valoriza. Porque a referência monetária que ele vai receber, que nada mais é do que um número, ela está totalmente relacionada ao valor que está sendo entregue pelo serviço. Então, essa relação preço-valor é algo que tem que ficar muito claro na cabeça das pessoas. A questão do caro é uma coisa muito interessante, porque, na verdade, o que é o caro? O caro é quando o consumidor, na sua posição de compra, não entende o valor que está sendo entregue para ele. E por ele não entender, então, o valor, ele tem uma dificuldade, desculpem ainda, estou com a minha tosse, de compreender o preço. Então, quando você, fornecedor, dentista, está conversando com o seu cliente e você passa para esse paciente um planejamento, coloca um preço, você automaticamente está colocando que ao prestar aquele serviço, ao entregar aquele conjunto de serviços, esse serviço tem um preço, porque ali está um custo de execução, né? Esse custo, ele vem desde a sua experiência. Sua experiência é um custo de execução. Vocês sabem muito bem o que vocês passaram como profissionais para conseguir ter condições de experiência, de aptidão, para entregar um determinado serviço. Então os custos vêm desde aí. Me perdoem, vou ficar tossindo um pouquinho. E vocês depois têm todos os custos da operação em si. Toda operação tem um custo. Um material odontológico, os seus custos fixos, que são relacionados ao seu aluguel, que são relacionados às pessoas que você tem ali dentro da sua equipe, até os custos de marketing, os custos de divulgação. Você tem todo um custo que envolve os fixos, envolve os variáveis, os custos do próprio procedimento, né? No caso do implante, é o custo do pino, o custo do ato cirúrgico e etc. Esses custos, eles determinam, obviamente, uma parte do preço, porque o preço não pode ficar abaixo desses custos, óbvio. Só que, além disso, você tem que se remunerar ou remunerar algum profissional que você contrata para isso, faz parte dos custos variáveis, o repasse àquele procedimento, alguém executou esse procedimento e alguém tem que ter, então, um ganho por isso, a mão de obra que prestou esse serviço, seja você sozinho no consultório. E você também
tem que ter lucro. Quer dizer, você é uma atividade comercial que tem que ter lucro, né? Isso às vezes a gente se confunde um pouco por questões até do nosso próprio código de ética, que às vezes até a maneira de explicar a nossa profissão para nós profissionais de saúde parece que nós não podemos ter lucro. Sim, a gente pode ter lucro, a gente deve ter lucro, aliás, porque é essa sobra, né, de capital, essa sobra do fluxo de caixa positivo que determina para a gente um capital onde a gente possa viver a nossa vida da maneira que a gente considerou ser agradável para a gente, do jeito que a gente determinou isso de maneira pessoal, e também porque esse próprio recurso do lucro é o que faz você poder reinvestir no seu negócio. Então, parte do preço todo é custo, a outra parte é lucro, e isso que determina então para você o seu preço. Agora, isso não quer dizer que as pessoas que vão consumir entendam esse preço, ou elas têm que entender o preço. Elas não têm que entender o preço. Repito, o preço é uma referência monetária de valor. Os teus custos te ajudam a montar o teu preço para que haja lucro. Mas para o cliente, na visão do cliente consumidor, que no nosso caso em saúde a gente dá o nome dessa pessoa de paciente, ele precisa entender valor. E valor é um conjunto de coisas que envolve esse negócio, essa forma de entrega que é totalmente tua, que é totalmente individual, personalizada nos seus valores. Então, nós, na consultoria, nós geralmente partimos de valores pessoais para que esses valores pessoais se impregnem no negócio, gerando valores mercadológicos para uma sociedade. E isso é muito legal, porque a gente consegue, então, criar uma maneira única de entregar um serviço que, na verdade, hoje, a gente sabe muito bem no mercado, ele está bastante competitivo, no caso da odontologia. Então, a gente tendo uma maneira única de entregar, uma maneira nossa, baseada na nossa forma de entrega, e que isso se impregna para a tua clínica inteira, para aqueles que tenham clínica, transformar esses valores pessoais em valores corporativos, a gente consegue determinar então um posicionamento estratégico. E para essas pessoas, faz parte do posicionamento estratégico a definição de para quem a gente está prestando serviço. Porque eu procurar fazer tudo para todo mundo não vai ser possível. Porque o conjunto de coisas que um grupo de pessoas valoriza é diferente do outro. E a gente dá o nome a esse grupo de pessoas de segmento de mercado. Então, quando eu identifico com clareza, escolho, porque é uma opção do prestador de serviço, escolher o seu segmento de mercado, aquele que ele melhor desempenha, que ele acredita que tem melhor performance de entrega, na constituição de toda a experiência de entrega, esse segmento de mercado acaba valorizando algumas coisas que, quando colocada essas coisas, essas situações de valor de entrega dentro do formato de entrega, dentro do processo da experiência que o cliente vai ter, eu constituo então um custo mais um lucro que está impregnado de valor. E é isso que os consumidores entendem como preço. Então aí que vem a relação interessante, que é a relação do caro. Por que está caro para alguns clientes? Porque alguns clientes acham que está caro. Quando eu, nesse final de semana, fui pensar um pouco na live aqui o que eu ia falar, eu comecei a conversar com algumas pessoas, colegas da vida aí, o que eles achavam que era caro, o que é caro para eles, né? Quando que eles consideravam uma coisa cara? E eu tive algumas respostas, cara, e foi muito legal porque elas acabaram caindo em 4 grupos de caro que eu sempre coloco. Inclusive tá lá no meu livro, Qual é o seu negócio de odontologia, de 2015, fala um pouquinho desse livro novo que está saindo agora esse mês, que é o Marketing do Cuidado na Odontologia. O que é caro? Né? E um colega respondeu assim, responderam várias coisas, mas quatro respostas que se encaixam nos 4 quadradinhos de caro que eu penso. Um falou assim: caro para mim é aquilo que eu não posso comprar. É muito interessante essa definição de caro. Caro para mim é aquilo que eu não posso comprar. O que eu posso comprar
está dentro da zona do que eu considero um preço justo ou barato, porque eu consigo comprar. Então, aí entra o primeiro item em relação à precificação, poder de consumo. Poder de consumo. Caro está ligado a poder de consumo. Caro ou barato, né? O julgamento do preço está ligado ao meu poder de consumo. Se eu puder consumir, eu posso considerar que não é caro, que está dentro de um preço justo. Um outro colega respondeu assim: caro é aquilo que eu não preciso. Isso é excelente, porque cai dentro de um outro box, além do poder de consumo. Vamos enumerar aí de maneira didática: poder de consumo 1. O 2 seria desejo e necessidade. Quer dizer, se algo eu não tenho desejo, se algo eu não tenho necessidade, então para mim qualquer coisa é cara, porque eu não queria consumir aquilo, não está no meu conjunto de desejo e necessidade. Então é bem interessante esse box também. Eu tenho que pensar o que as pessoas desejam e o que é necessário para elas, porque senão qualquer coisa é caro, porque elas não precisam. Um outro disse assim: quando eu não acho que vale. Isso está ligado a valor. Ele pode estar consumindo algo que ele até precisa, que ele até deseja, que ele até tem poder de consumo, mas ele não enxerga valor naquilo. Vamos dizer que ele pensa que ele pode fazer aquilo sozinho. Vamos supor que alguma mulher, um homem também, por que não, vai fazer suas unhas e fala assim: cara, eu acho caro pagar uma manicure. Eu sei fazer minha própria unha, então eu vou fazer minha própria unha porque isso é muito caro. É caro porque ela sabe fazer, é caro porque ela consegue fazer. Ela não acha que vale pagar alguém para fazer isso. Pode ser lavar o seu carro, pode ser limpar a sua casa, pode ser qualquer outro tipo de serviço que você não acha valor. Talvez até porque você saiba fazer, e você fazendo, além de te distrair, de ser um hobby, é algo que você não precisa investir para isso, né? E outro falou uma coisa: caro é tudo aquilo que para mim eu posso encontrar mais barato. Então aí vem aquela relação de custo-benefício, que está ligada à comparação. Cai no grupo da comparação, que está muito ligado ao mercado. Então nós temos 4 grupos de coisas que vão influenciar a cabeça do consumidor na hora dele comprar e gerar essa relação do que é caro, né? Essa relação entre preço e valor. A primeira é o poder de consumo, e isso está muito ligado à segmentação de mercado que você escolheu. Se você vai ter um preço X, você tem que saber se a sua segmento, né, se a sua segmentação, se o seu nicho, ele está preparado, ele tem poder de consumo para aquilo. Segundo, necessidade ou desejo, ou seja, se ele precisa daquilo realmente e o quanto ele precisa, de que forma ele precisa. Por isso eu preciso entender muito bem essa buyer persona, né, esse comprador. O terceiro grupo, valor, o quanto essa pessoa valoriza e o que ela valoriza, não só do produto em si, mas da experiência de receber esse produto, que no nosso caso é um serviço odontológico, o que ela valoriza na experiência como um todo. E o quarto grupo é a comparação, é o mercado. Então, na hora de vocês constituírem preço, a sacada que eu dou, que é o que a gente usa na consultoria, vamos primeiro nos ater à nossa estratégia de negócio, porque nos dedicando tempo para definir uma estratégia, automaticamente eu estou esclarecendo para o meu negócio como um todo quem é o segmento de mercado, quem são as pessoas que eu estou conversando. Uma vez que a gente faça isso, então, eu vou olhar para o meu negócio e falar: bom, esse grupo então tem poder de consumo, esse grupo necessita e tem desejos dessas determinadas coisas, eu vou impregnar meu negócio com os valores mercadológicos que eu determinei para mim. Um pode ser rapidez, o outro conforto, o outro uma forma de entregar mais acolhedora. Enfim, eu vou colocar valores perceptíveis nesse negócio, status, enfim, qualquer coisa que faça parte do conjunto de valores que eu consigo defender. E o quarto item, comparação. Eu tenho que olhar que dentro do mercado, para concorrentes que a gente chama de diretos, e concorrentes diretos são aqueles que fazem as mesmas coisas
para as mesmas pessoas, mais ou menos do mesmo modo. Não é todo dentista, toda clínica que é teu concorrente. Teu concorrente é aquele que executa da mesma maneira. E aí é muito interessante a gente entender um pouquinho a precificação e o conjunto de valores que esses concorrentes colocam também nos seus negócios para a gente fazer esse parâmetro, né? Esse benchmarking que a gente chama, que é exatamente nos espelharmos nos concorrentes, não com a função de cópia, mas com a função de aprendizado, com a função de saber mais sobre o que eles fazem, para que a gente possa nos inspirar a construir uma clínica, um negócio mais adequado. Então, poder de consumo, desejo e necessidade, valores intrínsecos e perceptíveis dentro do meu negócio, principalmente na experiência, e comparação mercadológica é o que determina, então, uma relação custo-benefício que vai minimizar a sensação das pessoas para, quando te procurarem, falar de caro. Quando isso estiver acontecendo muito no seu negócio, pense que pode ser uma inadequação estratégica, né? Um problema de preço pode ser uma inadequação estratégica, pode ser uma não construção de experiências que deixem claro na sua identidade visual, na sua identidade verbal, na sua comunicação, na experiência como um todo, o teu valor. E daí a gente tem que olhar para o mercado e entender se o que nós estamos executando dentro daquele nicho de mercado e das opções de oferta que existem no mercado, se a gente está dentro desse grupo ou não, e a gente vai diminuir esse espaço entre preço e valor. Fazendo uma analogia na odontologia, eu sempre brinco que preço e valor é como se fosse relação cêntrica e habitual. Elas devem se coincidir, elas devem ser igual, né? É difícil fazer isso. Na prática anatômica a gente sabe como é difícil, mas é uma tentativa de tornar o nosso preço uma referência monetária de um valor que é facilmente percebido pelos clientes na hora da entrega dos seus serviços. Tá joia? Então essa live aqui, esse vídeo vai ficar gravado no IGTV, vai ficar também, depois vai para o YouTube, no canal Lenze Consultoria. Se você gostou, depois encaminha para um colega, passa, porque essa informação é importante para você ressignificar o que é preço e o que é valor dentro do teu negócio e fazer essas coisas se conversarem para que a tua clientela perceba isso de uma maneira mais fácil. Beleza? Meu nome é Ricardo Lenze. Se quiser falar mais comigo, contato está na bio, a gente se fala por aí. Beijão!